isso, a solidão do cárcere. Ele resgatava essa pessoa com um olhar. Eu vou confessar para os senhores, é uma coisa que eu dizia, doutor Alvino, eu juro para o senhor, quando eu estou deprimida, eu vou na cadeia. Porque na cadeia, eu vejo as pessoas como elas são. Nós somos muito mascarados, eu não aguento isso, doutor Alvino. Vamos tomar um vinho, vamos comer um queijo, vamos no Itamaraty comemorar a vida, vamos celebrar a amizade, o amor, o afeto, porque é isso que vai nos restar. Ele se foi e não se foi, ele está. E está aí, é isso que a sociedade civil tem na cabeça, é isso. A sociedade civil, olha, eu fiz todo aqui o escrito, não estou seguindo nada. A sociedade civil tem isso na cabeça. A sociedade civil clama por respostas, porque ela própria não é preparada, até porque nós não temos uma educação nesse Estado que nos prepare a refletir. Nossa análise das coisas é rasa. Nós somos controlados pela mídia, que é o quarto poder. A mídia controla. A mídia controla, nós sabemos que controla. Então, nós vemos o que nos convém, nos defendemos do que não vimos e acreditamos nas soluções que não sabemos como implementar. Mas nós queremos resposta. E nós aqui, o topo da cadeia alimentar, que a gente está no 1% da cadeia alimentar, não é? O grau de miserabilidade neste país e no mundo aumenta, e nós vemos, no entanto, no outro lado há aquela fartura, né? Há aquela coisa maravilhosa que nós vemos, tanta, né, tecnologia, né, tantas próteses novas, tantas redes para compras via internet. Agora nós podemos tudo, temos o carro de ar, o carro disso, aquilo, e as pessoas morrem de fome, sem perspectiva. E o que nós estamos fazendo como Estado brasileiro é encarcerando, porque nós, Estado brasileiro e sociedade, e o doutor Alvino sempre dizia isso, a sociedade é responsável, porque primeiro o Estado é a sociedade. O Estado é a sociedade, o Estado é uma ficção e a sociedade ocupa essa máquina com os seus agentes eleitos, não é? Com as ideias que se pretende levar através dos mecanismos de participação social que está na Constituição brasileira. Participação social não é só um direito do cidadão, é um dever, e é assim, participando, que se constrói o processo democrático. E a sociedade não é educada na escola para resolver os seus problemas. Eu atuo numa pracinha na frente da minha casa, Jardins, eu atuo numa pracinha na frente da minha casa, eles não são capazes de catar o cocô do cachorro. E começa assim. E é isso, né? Nós estamos aqui falando sobre a questão da privatização. Eu sei, porque eu amo esse meu amigo, alguém com quem eu partilhei uma história pessoal minha muito importante, que foi todo o processo gestacional do meu filho. Eu adiei com o meu amigo Cláudio Tucci, eu sei o quanto ele se debruçou na análise dessa possibilidade de trazer para o Estado brasileiro, mais precisamente para o Estado de São Paulo, com um projeto piloto que vai ser implementado em 4 unidades, segundo a fala do secretário de Administração Penitenciária, que esteve no Conselho Penitenciário, que eu componho, para nos explicar qual é a pretensão, considerando que há 172 unidades penitenciárias em funcionamento, 10 em construção, e das 10, 4 serão as unidades nas quais serão pilotamente, experimentalmente, implementada a privatização aqui no âmbito do Estado de São Paulo, porque se nós fôssemos nos ater a outras privatizações ocorridas em outras unidades da Federação, já saberíamos que não deu resultado. Então, é uma questão que eu trago. Será que é esse realmente o caminho? Não é um caminho novo, isso eu tenho certeza. Há um livro muito interessante, eu sugiro a todos, chama Cárcere e Fábrica, de 2 pesquisadores italianos, que fizeram uma análise da origem da prisão e nos trouxeram, neste estudo, que o rei da Inglaterra, no século XVI, meados do século XVI, já muito cansado daqueles artesãos, da prostituição, da drogadição, do alcoolismo, dos pequenos furtos e delitos, falou: ai, pelo amor de Deus, tira esses gentios da minha frente, leva esses gentios daqui. Cedeu para os gestores um castelo, tem o nome do castelo aqui, que é até esse castelo que está aí. Vocês podem ver a foto do castelo, porque está aí. Enfim, está aí, é Birmingham, alguma coisa assim. Eu não falo bem inglês, mal falo bem o português. Enfim, este é o castelo. E o objetivo desse castelo qual era? Trancafiar todas as pessoas, retirá-los do seio social, para que, então, eles pudessem ser capacitados para o trabalho, para que eles pudessem ser adestrados para atuar na manufatura, nas fábricas que estavam assim, num processo bem rudimentar de implementação. Pode deixar, esfria, não tem problema. Deixa lá a fábrica. A manufatura, porque esses artesãos, as suas oficinas foram se diluindo e eles não sabiam o que fazer, o desemprego, a falta de
de condições de sustentabilidade, foram desaparecendo, e, óbvio, nós vemos isso aqui na rua, na Praça da Sé, em Higienópolis, enfim, é o que nós vemos. Nada novo. E aí estamos, então, trazendo para aqui o nosso Estado um modelo que deu início, que é o cárcere e a fábrica. Não é? A pessoa encarcerada como mão de obra. Para mim, isso é uma questão. E eu gostaria hoje, com todos os reparos que a professora Janaína fez, né, de mantermos aqui, porque eu sou enfática, mas eu não estou nervosa com esse assunto, eu só estou querendo entender. Tá? Porque nós, aqui no Estado de São Paulo, nós tivemos um projeto que foi de gestão compartilhada e que, no meu entender, ele foi literalmente assassinado. Se a gente fala em responsabilidade da pessoa jurídica, responsabilidade criminal da pessoa jurídica, será que uma pessoa jurídica pode também ser assassinada? Eu acho que sim. Porque foi uma ideia que foi assassinada, enterrada, com pedras e paus. 35 centros de ressocialização implementados na gestão do Dr. Nagashi Furukawa, um projeto que se tornou política pública depois de ter sido um projeto social, que é muito diferente de política pública. Não confundamos projeto social com política pública. A privatização aqui se pretende fazer como política pública. Não é um projeto social, não é um projeto único, não, é um projeto que vai se difundir se os indicadores, conforme o secretário da Administração disse no Conselho, derem certo. Muito bem. A gestão compartilhada, ela não era a privatização, ela era um compartilhamento via convênio com a sociedade civil organizada, que, então, com base no princípio legal da participação social na execução da pena, né, faria, então, a gestão das assistências. Mas não é isso que nós escolhemos. Nesse momento, nós estamos escolhendo a privatização. Por que não resgatar o compartilhamento? É uma outra pergunta. Por que não resgatar os convênios compartilhados? Não é? Quando o Dr. Nagashi Furukawa saiu, houve uma denúncia, sei lá por quem, foram 35 inquéritos para apurar as 35 condutas das 35 ONGs, ou seja, das duas, uma. Ou pode parar tudo, que é todo mundo corrupto mesmo, ou a sociedade civil não está preparada para fazer a gestão dos seus problemas, portanto, ela é inapta, inclusive, para escolher os seus representantes, porque ela não é capaz de fazer uma conta, né? Afinal, você demonstrou depois que os 35 inquéritos foram arquivados, não havia irregularidades. Mas ali, naquele movimento, se mostrou e se inviabilizou um projeto de capacitação compartilhada da sociedade civil. E eu, como fui ouvidora da Fundação Casa por 6 anos e meio, além de assessora de gabinete do Dr. Nagashi, eu vi o mesmo acontecer na Fundação Casa. Gestão compartilhada na Fundação Casa. Se provou por A mais B, com o Tribunal de Contas, Deus, todo mundo e mais Raimundo, que a sociedade civil não tem condições de fazer o gerenciamento financeiro dos seus interesses. Portanto, não há como ter democracia no país, porque, afinal, a sociedade civil não sabe fazer contas. Talvez porque não tenha ido à escola, talvez porque não tem escola, ou porque talvez a escola seja débil. Não é? Fato é que também na Fundação Casa a gestão compartilhada foi paulatinamente se tornando novamente plena. E novamente voltamos para aquela situação de que a segurança vale mais do que as assistências. Somos heróis da resistência. Dr. Alvino Augusto de Sá, grande pesquisador, um apaixonado pelo próximo, nunca deixou de erguer essa bandeira. Nunca. Ele via o indivíduo como indivíduo. E não é à toa que ele sempre apoiou os nossos projetos, as nossas ideias mais loucas de levar samba para a penitenciária, flamenco, dança contemporânea, massagem para bebê, dança do ventre, resgate do véu, meditação e o raio que o parta nas unidades femininas, com o apoio incondicional dele. Porque, às vezes, a gente se acha louca. Hoje em dia, eu já nem tenho mais medo de achar isso de mim. Estou nem aí. Não é? Está aí, doutor Alvino, uma referência, não só para o direito. A entrada do doutor Alvino no direito foi ainda feita numa época que era uma inovação o pensamento interdisciplinar. Nós aqui, doutores da São Francisco, nós sabemos como o ambiente acadêmico, principalmente a academia na nossa área jurídica, é fechada. Desculpe, eu fiz meu doutorado na psiquiatria, graças a Deus, que é um ambiente de investigação extremamente amplo, aberto, interdisciplinar. Não há resposta se você examina um fenômeno com uma única caixa. E o doutor Alvino foi um pioneiro em trazer para dentro do Departamento de Direito Penal um pensar que vai além da dogmática, que vai além dos tipos penais e a ramificação das penas.
ou de como a administração pública faz para executar a pena, o título, agora não interessava. Agora vai interessar. Hoje em dia, meu trabalho com execução penal vai render, porque agora é outro perfil que está indo encarcerado. Não é verdade? Quando era só os gentios, a gente já está acostumado. Já é desde a época do início da prisão. Pobre preso. É o que tem hoje na cadeia. Desculpa, é isso? Não vamos, né? É só olhar o Infopem, amigos. Basta olhar o Infopem. Seja alguém aqui já viu no Ministério da Justiça, o Departamento Penitenciário Nacional soltou um indicador publicado em 2017, com dados que foram levantados até 2016, chamado Infopem. Tudo o que eu estou falando está lá à prova. A maioria é jovem, a maioria é pardo, a maioria das mulheres, 69% preso por droga, e nós não temos uma política de droga debatida com seriedade nesse país, porque também não temos como desenvolver uma política de atendimento à saúde mental. A doutora Janaína esteve visitando nosso colega no CAISM, o doutor Rafael Bernardon, que é um expert nessa área. Não temos. Então, vamos fazer. Vamos prender, para que nós possamos exterminar os conflitos sociais com a força magnânima do Estado contensor. Vamos prender e vamos nos aliar, porque, afinal, é o cárcere e a fábrica. Eu penso sobre isso. E está aí como o doutor Alvino foi um homem, um cientista amado e respeitado, porque, mesmo depois de anos e anos... Cleia, minha querida, quantos anos o doutor Alvino está aposentado da administração penitenciária? Da administração, acho que já tem uns 10 anos. 10, então. Ele continua sendo uma referência. Ele continua capacitando os agentes por meio da Escola de Administração Penitenciária. E eu vi aqui no projeto, que a gente vai falar depois, quem vai capacitar esses servidores que vão estar atuando, inclusive como terceirizados, na administração das unidades privatizadas? É uma pergunta que não quer calar, é outra questão. Muito bem, estão aí a prova, né? Olha lá, olha que interessante, na Fundação Casa, cansei de ouvir adolescentes que quebravam unidades, quebravam tudo. O adolescente é capaz de terrores que a gente nem imagina num adulto, porque o adulto tem mais medo de quebrar o cotovelo, o adolescente não. Eles quebravam tudo. Aí você chegava lá, menino, por que você quebrou tudo, tudo? A unidade estava redonda. Porque eu sou do crime, eu não sou do creme, e eu vou para o CDP. Esse é o sonho que a nossa juventude encarcerada tem, se aprimorar na prática criminal, porque a cultura deles é diferente da nossa. A nossa cultura é dominante. A gente, nós, da cadeia alimentar no topo, que emitimos as regras, nós não conseguimos chegar nessas subculturas, nesses subgrupos, em outras culturas que vão se formando. Nós não conhecemos as pessoas que nós aprisionamos, nem antes delas serem aprisionadas, porque o judiciário, me desculpe, se pensar falcatrua é uma palavra muito forte, mas na debilidade do sistema de justiça, todas as decisões criminais são nulas. Porque está lá na lei que você tem que fazer um estudo de personalidade. Quem aqui já viu num processo criminal, não sei quem aqui atua na área criminal, quem já viu um estudo de personalidade para subsidiar o juiz para a aplicação do artigo 59 do Código Penal? Quem já viu? Eu nunca vi. Então, as sentenças são todas nulas. Nós não sabemos quem prendemos nem durante o processo penal, e não também sabemos quem prendemos no decorrer da execução do título penal, que é uma dívida. É uma dívida. Nem quando você deve um cheque, você sabe quanto você deve e quanto juros você vai pagar. Na execução penal, não. Olha lá, é isso. O sistema de justiça é o único mecanismo que o Estado dispõe hoje para conter os conflitos sociais. Só vou dar uma notícia chata para vocês. As pessoas que estão presas, ou que estão na eminência de ser presas, ou que vivem nessas subculturas, elas não estão nem aí para serem presas. A pena de prisão é inútil, até para assustar. Ela assusta a gente. Assusta, porque... Estou errada, Emerson? Emerson Ferreira, pupilo do doutor Alvino, muito obrigado pela sua presença. Enfim, não estou errada. Porque, assim como o doutor Alvino, eu estou desde os 14 anos transitando no ambiente de custódia. Desde os 14 anos, e como voluntária da FEBEM, eu fui a todo domingo lá apoiar as crianças enjeitadas, Código de Menores, crianças enjeitadas. Tinha a Casa da Roda para crianças enjeitadas lá na Sampaio Viana. Eu ia lá com 14 anos, todo domingo, para fazer companhia, para brincar com essas crianças, porque os servidores ficam de folga e as crianças ficam literalmente trancadas nos seus quartos. Então, tinha um grupo de voluntários no colégio que eu estudei, porque eu estudei no Sacré-Cœur, de Marie, Colégio de Teologia e Libertação. Eu tive uma educação reflexiva, eu tive uma educação crítica, eu tive uma educação construtivista. E eu não vou romper o compromisso que eu tenho de
pegar esta capacidade de questionar como agente pública no topo da cadeia alimentar e não dizer o que eu tenho que dizer, em nome dessa coletividade que não pode falar. É com essas pessoas que nós estamos dizendo. Vejam bem, Brasil, em menos de um ano, nós saltamos do 4º para o 3º país mais populoso em termos de população carcerária. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Nós somos inaptos como agentes públicos, em todos os sentidos. Não sabemos fazer políticas de inclusão. É óbvio que não sabemos. Alguém aqui me diz o contrário, eu quero debater, é mais uma questão. Olha lá, essas são as unidades que vão estar no PPP. Bem, aqui são algumas falas do professor Alvino, uma delas, uma manifestação que ele fez em resposta a uma manifestação de uma aluna, na época de graduação, membro de um grupo que foi o legado que ele deixou e que eu, como amiga, que eu, como militante, que eu, como pesquisadora, que eu, como agente público, que eu, como acadêmica, vou unir forças com todos os aliados deste projeto para que ele se mantenha, né? E, voltando à questão do grupo compartilhado, no plano diretor do sistema penitenciário está lá a participação social, os conselhos de comunidade, salvo uma questão, e o Cláudio Tucci sabe disso, os conselhos de comunidade são, na verdade, o amparo da gestão compartilhada, porque é a partir dos conselhos de comunidade que o Conselho Penitenciário tem a obrigação de fiscalizar e não faz, enfim. Desculpa, já estou terminando. Tá? Aí, eu quero, por último, só dizer que essas curvas que os senhores estão avistando, e eu aqui não vi no projeto, no edital de plano básico aqui da privatização, não vi nem nada que descreva qual será a planta adotada nessas unidades para 848 vagas que se pretende construir em PPP, não é? Mas o centro de ressocialização, Alvino Augusto, em cada curva, em cada tijolinho desses que vocês estão vendo, que é por onde ventila o ar, onde as pessoas andam em curvas e elas podem avistar o horizonte pelas janelas muito mais amplas, uma estrutura arquitetônica de engenharia muito diferente dessas compactas, CDPs e outras porcarias que a gente construiu, né? A gente construiu. Lembra do doutor Nagastérico, quando viu as plantas do CDP? Enfim, nem tudo é satisfação na administração pública. E o Centro de Ressocialização está aí, Alvino Augusto de Sá, um artigo sobre arquitetura prisional. Né? Aqui são alguns parâmetros do projeto APAC, que era um projeto piloto. Os grupos de participação, são muitos grupos participativos que estão sendo dioturnamente, lentamente, cruelmente desarticulados, estão sendo desarticulados, isso é uma denúncia, não é só uma questão, além de ser uma questão, estão sendo desarticulados, e dentre eles está o grupo do GEDUC. O que é o GEDUC? O doutor Alvino Augusto de Sá, não só nessa linguagem interdisciplinar acadêmica que ele desenvolveu, fazendo essa conexão da psicologia com o direito, ele trouxe, a partir do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que ele teve assento por alguns anos, ele conseguiu, magistralmente, transformar uma ideia de botequim, como ele dizia, num enorme projeto de estabelecimento de diálogo da comunidade, da universidade com o encarcerado, para que a gente possa romper essas armadilhas, esses muros que separam os seres que nós somos iguais. Não há diferença entre nós, só as grades. E o diálogo quebra esse muro. E ele deixou esse legado para nós. Esse é o GEDUC. Aqui, nessa sala, tem a Daniele Postoyev, que é membro do GEDUC, o Emerson Ferreira, que tem muito a contar, o quanto o GEDUC o resgatou, possibilitou um avistamento de um horizonte para a sua vida, que hoje é nova, é linda, é luz, e é replicadora desses ideais. Vejam ali, no velório do doutor Alvino, só tinha jovem, só jovem. Não tinha, acho que mais velho lá era eu, a família, jovem. Um mar de jovens que não vão se curvar a nenhum obstáculo que possam, no decorrer da história, no decorrer do discurso de acirramento e do apenamento, que processo esse que o Poder Judiciário está atuando de modo muito enfático. A cada dia mais nós vemos um judiciário que desrespeita as garantias constitucionais.
A cada dia nós vemos aumentar os índices de pessoas que estão cumprindo pena sem ter sequer uma pena em primeira instância. Eu não estou falando de 6 pessoas, estou falando de 46% do total de presos no país não tem proferida uma decisão sequer de primeiro grau. Estão presos. Agora há o incômodo, porque o personagem ou os personagens que estão nesse cenário interessam. Mas isso é velho, isso é antigo. Isso já interessava faz tempo, mas ninguém tinha vontade de debater, porque não havia nenhum interesse, afinal, em falar sobre aqueles enjeitados que, desde o século XVI, estão incomodando as ruas. Não é? E está aí o doutor Alvino, com o seu diálogo, com a sua gentileza, com a sua humildade, com a sua comunicação magistral e acolhedora, não é? Que sempre valorizou, acima de tudo e de todos e de todas as pressões, os amigos e a família. Não encontrei nenhuma foto mais atual, mas eu sempre senti no doutor Alvino um extremado amor. Ele não se foi, ele está aqui agora. Muito obrigada. Belíssima homenagem da doutora Adriana, que é advogada, especialista em Direito Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP, em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, doutora em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, presidiu a Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo entre 2005 e 2008, reassumindo a função em 2013 até 2018, foi ouvidora, né, da Fundação Casa, uma amiga de todas as horas. Isso aqui é um currículo abreviado, e alguém que, como eu, né, testemunha do que o professor Alvino representa, né? Ele representa para todos nós. Eu vou seguir naquele plano. Muito obrigada, né? Muitos parabéns. Ela é uma mulher assim. É bom ter a doutora Adriana do lado, porque as pessoas dizem que eu sou intensa, mas ao lado dela eu não sou tão intensa assim. Então só para causar o ensaio da cama. Então é assim. Parabéns por essa fala emocionada e emocionante. Eu vou passar a palavra para aquele 1 minuto para as homenagens, porque... Boa tarde novamente a todos. Vou, acho que tentar, como todos nós aqui, me recompor um pouco, porque, né, o início dos nossos trabalhos foi extremamente emocionante. E acho que oportuno para, como a professora Janaína falou, para a gente tentar levar esse debate de uma forma bem harmônica, porque o tema é um tema extremamente controverso e, por que não dizer, um tema pesado a ser discutido. Daí a razão, acredito, mais do que oportuna dessa audiência pública, parabenizando a doutora Janaína pela iniciativa aqui. Saudar a todos os presentes na mesa. Vou tomar a liberdade de saudar a todos na pessoa da professora Janaína, mesmo porque eu fui orientado da professora Janaína, e ela, apesar de ser, no dia a dia, um doce de pessoa, né, quando a questão é trabalho, a coisa é linha dura, e tem que ser. Né? Então, ela falou: João, você tem 20 minutos. Então, seguirei os 20 minutos dados aqui. Né? São 15h39, irei até 15h59. Bom, essa temática, quando a professora Janaína fez contato comigo, eu discuti e eu apresentei a minha ótica a respeito da temática, e eu vou fazer uma abordagem aqui correlacionada ao objeto da audiência pública. Por quê? Eu preciso fazer essa ponderação inicial. Porque a questão de prender ou não prender um indivíduo é uma das mais polêmicas que eu acho que nós temos, se não a mais polêmica que nós temos hoje em dia na nossa sociedade. Privar o indivíduo da sua liberdade a título de uma responsabilização penal, a título da imputação daquilo que a sociedade atual entende que lhe é devido pela prática de algo, de uma ofensa a outro ser humano, é algo que é discutível no âmbito doutrinário, no âmbito histórico da nossa sociedade de longa data. E se fôssemos enveredar por essa questão, nós iríamos ficar aqui não sei quantos meses discutindo isso, e certamente não alcançaríamos uma resposta ainda, porque essa questão decorre de várias óticas, e óticas, inclusive óticas individuais do observador, do pesquisador e do estudioso. Pois bem. Então, o recorte aqui será
feito em cima da questão exatamente do que está no slide, que é o tema da palestra. O impacto da desestatização dos presídios na segurança pública. Então, vou tentar correlacionar, pela minha percepção, daquilo que, principalmente, que é a minha linha de estudo atual, tentar trazer a minha opinião a respeito daquilo que eu tive acesso também. Essa é uma outra ponderação que eu acho que é relevante, que foi eu tive acesso a um termo de referência aqui, né, que, como a doutora Adriana já pontuou, ele tem a ver com 4 unidades prisionais, Galha 1, Galha 2, as outras 2, eu peço perdão, mas não me recordo agora, mas são 2, 4. Não há, como a própria doutora Adriana mencionou, eu não encontrei não, eu estou aqui, doutora, obrigado. Eu não encontrei uma descrição maior de como será feito o serviço, de como será a própria construção, como que é o projeto arquitetônico, enfim. Não, eu vou trabalhar em cima com o que tenho atualmente de documento produzido. Mas o que eu tenho atualmente de documento aqui, que eu tive acesso, que é o termo de referência, me trouxe preocupações. E é isso que eu vou me pautar para direcionar a minha fala. E já antecipando o fim, a minha preocupação é com relação à segurança interna do presídio, e com relação a questões disciplinares, e com relação à questão a todo o conhecimento que é imprescindível ao Estado, e aqui eu vou passar a minha ótica de promotor de justiça, já deixando claro que eu não falo em nome do Ministério Público de São Paulo, apesar de ser promotor. Aqui eu falo como João Santaterra, né, porque a ótica, mesmo dentro do Ministério Público de São Paulo, ela é plurima, como tem que ser mesmo. Né? Então, eu venho trazer a minha ótica de quem pesquisou, com muito menos bagagem do que os que estão aqui na mesa, mas a ótica de quem pesquisa o fenômeno da chamada facção criminosa, que é um fenômeno de que está dentro do cárcere, e de quem também se dedicou por 10 anos ao Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento, de Combate ao Crime Organizado. Então, essa é uma ótica recortada, sim, mas é isso que vou tentar conjugar com a minha preocupação, então, em termos de segurança pública, porque, sem dúvida nenhuma, pelo menos é o que é mais falado hoje em dia, é uma questão de segurança pública, atuação de facção criminosa. Pois bem, pode, por favor. Como a professora Janaína já adiantou, eu peço imensas desculpas a todos aqui que estão presentes, a todos da mesa, a todos que estão nos assistindo, em razão de um imprevisto extremamente grave. Eu terei que sair após a minha fala. Meu sogro, infelizmente, está na UTI, e nós viemos do interior para cá. Não haveria necessidade de nos deslocarmos até a cidade que é Santos, porque a visita não é agora, mas minha esposa, que aqui está aguardando para nós irmos para fazer a visita. Então, em razão de força maior a minha saída, já pedindo desculpas, gostaria de permanecer para debatermos e para colaborar mais com esse tema. Não poderia deixar de vir por 2 motivos. Atendendo ao convite da querida professora Janaína. E 2, porque o tema é de enorme relevância, e eu acredito que a visão que eu vou passar aqui um pouquinho, pelo menos do que eu pesquisei, é uma visão que é pouco falada, que é a questão da inteligência penitenciária, a questão do acesso a informações sensíveis de dentro do cárcere por um particular que não pertença ao Estado. Essa é a minha maior preocupação. No entanto, como, em razão desse imprevisto, eu terei que me ausentar, eu pedi à professora licença para montar minha fala de maneira muito rápida a respeito do que se trata a questão da desestatização, ou seja, a questão das parcerias público-privadas, que não são mais uma novidade, é uma realidade brasileira que veio desde o governo Fernando Henrique Cardoso, propalou pelos governos posteriores, e agora vem gradativamente entrando na questão da administração penitenciária. Eu trouxe, mas não vem ao caso pelo tempo, algumas citações doutrinárias. Eu posso deixar, professor Janaína, se for o caso, pedindo desculpa já, porque me faltou na correria a citação da bibliográfica exata, mas depois eu lhe mando. Né? Se fosse minha orientadora, já teria me puxado a orelha. Né? Mas, enfim, voltando uma, por favor. A questão das parcerias público-privadas é óbvio que foi um meio que o Estado viu de
procurar otimizar mais a prestação dos serviços públicos de diversas naturezas. No Estado nosso, social e liberal, que eu entendo que o nosso Estado é social e liberal, basta ver a Constituição Federal no artigo 5º, artigo 6º, daí para frente, principalmente na vertente social, ao Estado dever, obviamente, levar ao cidadão serviços públicos imprescindíveis à garantia daquilo que está no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, como um dos fundamentos, um dos pilares da República Federativa do Brasil, que é o princípio da dignidade humana. Sim. E, para a concretização dessas tarefas, o Estado tem diversas vertentes a atuar. Segurança, educação, saúde e segurança pública, o tratamento penitenciário, enfim, são diversas as vertentes de atuação do Estado. E é óbvio que, no nosso mundo atual, isso demanda dinheiro. É óbvio que isso demanda material humano, demanda tecnologia, demanda gastos públicos, e uma maneira pela qual o Estado entendeu como sendo viável para uma melhor concretização das prestações de serviço público foi chamar o particular para trabalhar junto, para atuar num regime de cogestão da prestação de serviços públicos. Vamos colocar de maneira geral parcerias público-privadas, mas que são a questão administrativa divididas em outras vertentes, concessões, enfim. Aqui não é, acho que, o caso de entrarmos nessa seara. E, em cima dessa ótica de otimização da prestação do serviço público, é que vem as ideias, é que veio, né, os ideais de privatização também, de desestatização na prestação da execução penal. Essa desestatização, que pela minha pesquisa, ela iniciou nos Estados Unidos, né, já de longa data, já mais 2 décadas, salvo engano, teve nos Estados Unidos, com um modelo específico, se espalhou para a Inglaterra no governo de Margaret Thatcher, e também para a França, com diversidade de aplicações do que seria colocado na mão do particular, né, pelo menos nas pesquisas que fiz, o modelo norte-americano, onde é implantado, obviamente, que há alguma peculiaridade, mas é um modelo de deixar na mão do particular um pouco mais do que o modelo francês, por exemplo, mais o modelo norte-americano, pelo que pesquisei, sob censura, porque foi uma pesquisa, confesso, que não muito aprofundada, mas que deixaria na mão do particular exatamente um gerenciamento praticamente integral do presídio ou do estabelecimento prisional. A mesma coisa se repetiria na Inglaterra, mas na França não. E por que me chamou a atenção na pesquisa que fiz no modelo francês? Porque observei uma similaridade, pelo menos, na pesquisa que fiz, com o termo de referência apresentado agora pelo Estado de São Paulo para as 4 unidades prisionais. Qual similaridade? De acordo com o que está no termo de referência, já fazendo menção, porque esse é o objeto do nosso debate, exatamente o item 3, 3.1, 3.2 e 3.3 são as minhas maiores preocupações. Não 3.1 ou 3.2, mas o 3.3. Porque observei da pesquisa que no modelo francês, tal qual o que consta aqui nesse termo de referência, há menção à divisão das atribuições, digamos assim, dentro do presídio. Ao Estado competirá, por este termo de referência, o item 3.1, a segurança externa. Toma a liberdade de ler, para ficar bem claro o que quero dizer. Será de competência do contratante, por meio de agentes de escolta e vigilância penitenciária, a manutenção dos serviços de vigilância e segurança externa, consistente na ocupação de guaritas e muralhas da unidade prisional, ou seja, a segurança do muro para fora. Já tem desvio de finalidade aqui. Item 3.2. A escolta e transporte de internos. Os veículos que transportarão os internos serão disponibilizados pelo contratante e conduzidos por servidores do Estado e seguirão rotinas existentes do Sistema Penitenciário Nacional. Do Estado, desculpa, Sistema Penitenciário do Estado. Em resumo, o que eu notei, fora a direção do presídio, que, salvo engano, também está expresso que o diretor será do Estado, é uma similaridade ao que eu notei na pesquisa que fiz no sistema francês. Então, é um início que eu digo, que se aproxima, então, esse projeto ao que seria não adotado nos Estados Unidos, que é uma outorga ao particular de todo o tipo de serviço ou tutela do presídio. Seria o sistema de cogestão, porque ao Estado ficariam tais incumbências. Não é? Bom, eu
trouxe também, como por ser minha fala introdutória, aquilo que eu apurei na doutrina que pesquisei a respeito das principais críticas à desestatização, que aí eu tomo a liberdade de jogar as críticas e deixar aos debates futuros. Pois bem, o que eu apurei das principais críticas seriam, primeira coisa, a delegação do uso da força do Estado para um parceiro privado cumprir as regras de segurança e disciplina interna. Ou seja, nós sabemos que dentro do sistema penitenciário há necessidade de imposição de normas dentro do sistema carcerário, óbvio, dentro do cárcere, normas a serem seguidas, e em razão do descumprimento de alguma norma, decorrem sanções administrativas ou penais, de duas naturezas. Não é? A partir do momento em que se deixa nas mãos do particular a aferição, até mesmo da ocorrência desta falta, né, desta falta interna ao cárcere, e talvez até mesmo, porque, repito, o termo de referência não tem, eu não encontrei, pelo menos, uma disciplina específica de como será essa apuração, como será a aplicação de tais faltas, isso eu entendo que é imprescindível para um debate, mas por não ter, né, eu compactuo com esta crítica de entendo extremamente temerário deixar ao particular esta função. E por quê? Porque, como eu escrevi, a doutora Gina sabe, no capítulo 1 da minha dissertação, tentando averiguar as questões internas do cárcere, repito, com uma experiência muito menor do que todos aqui na mesa, mas eu tentei correlacionar o sistema penitenciário com as fases da vingança privada, vingança divina e vingança pública, que estudamos para a evolução dos mecanismos de tutela penal até atingirmos o Estado democrático de direito atual. E o meu receio ao deixar na mão do particular, temos uma certa, entendam entre aspas, regressão a uma fase de vingança privada, deixando ao particular esta imposição da pena. Mas repito que todas essas críticas que eu só trouxe da doutrina não são as que mais me preocupam. Não que isso não seja preocupante. É que a minha ótica, que, repito, será o último ponto que falarei. Mas há essa crítica, que eu acho que é uma crítica a ser debatida. A segunda crítica que eu constatei foi a questão do preso ser visto como mercadoria, né? E a questão da possibilidade de expansão da cultura do cárcere. Por quê? Porque aqueles que são contra a desestatização ou a privatização, né, lançariam o argumento de que, como a parceria público-privada seria remunerada por meio da quantidade de presos, não é? Quanto mais presos, obviamente, teria-se a necessidade, teria-se maior remuneração para o parceiro público-privado. Só ponho uma ressalva aqui, repito, vou pincelar algumas coisas e vou deixá-los, infelizmente, depois. Peço desculpas mais uma vez. Essa crítica já é uma crítica que, sinceramente, não me é muito afeta. Por quê? Porque o sistema de condenação não é deixado na mão do parceiro público-privado. O sistema de condenação é restrito ao Poder Judiciário, ou seja, em outras palavras, se vai entrar mais presos ou menos presos no presídio, não compete à administração penitenciária. Por isso que, nessa questão da possibilidade da expansão da cultura do cárcere, quanto a esse argumento, eu não me convenço. Só por esse aspecto. Sim, a progressão de benefícios. Sim, a questão da fiscalização. A doutora Adriana está pontuando que a fiscalização interna ao cárcere depende da ótica de quem está na execução penitenciária e poderia, de alguma forma, impactar. Uma coisa a ser pensada, repito, mas isso tem a ver com o ponto no qual eu me bato, que é a questão da segurança interna, que eu sou contra a segurança interna e a disciplina ser deixada na mão de um particular. Mas não é por isso, doutora Adriana. A minha ótica maior é o acesso a informações sensíveis que o Estado tem que ter. E isso só pode ter por meio de um agente do Estado, na minha percepção, né? O terceiro ponto, eu não vou tecer muitos comentários, porque já estou acabando, falta 4 minutos, nem cheguei ainda. A possível exploração do trabalho do preso para remuneração do parceiro público-privado, a diminuição da qualidade do serviço para redução de custos ao longo do tempo, que eu conversei, para vir aqui, eu fiz o meu serviço de casa, eu conversei com colegas que trabalham diretamente com isso. Colegas do Ministério Público do Estado de São Paulo, colegas do Ministério Público do Maranhão, que eu vou colocar a última experiência do Maranhão, prometi que eu ia falar, falei com a colega lá, vocês sabem o que aconteceu no Maranhão em 2017. Cabeças cortadas, lá no Maranhão. Conversei com a colega, que é uma das referências hoje em dia na atuação de execução criminal, que foi responsável, inclusive, por atuar e responsabilizando o Estado
pelos massacres que lá ocorreram também. E eu vou tentar trazer o que ela me falou. Perguntei para ela, Cristiane, posso falar? Ela falou, pode, João, fala que é isso que está acontecendo, então pode trazer a atual situação. Eu falei Maranhão até agora, não falei? Perdão, Amazonas. Amazonas, é porque eu também falei com o Maranhão, falei com o Rio de Janeiro também, enfim, falei com vários estados nossos, pelo menos dentro do Ministério Público. Peço desculpas também pela visão monocular, mas é onde eu tenho a minha atuação, né, maior. Enfim, e o incremento dos casos de corrupção. Essa é uma crítica que existe, e sem fechar os olhos, infelizmente, para a realidade brasileira, eu não consigo fazer um exercício futurista, até a professora Janaína discutiu comigo ao telefone isso, eu não consegui formar minha opinião e peço desculpa. Não consigo formar uma opinião também se isso levaria ao incremento ou não dos casos de corrupção. O que me preocupa com relação não é a corrupção, é a segurança do gestor interno, a segurança dele, porque eu acredito que a cooptação, o recrutamento, utilizando palavras da chamada contra-inteligência, o recrutamento do particular, eu ainda entendo que é muito mais fácil do que o recrutamento do agente do Estado. Não que não tenhamos, ninguém aqui não vai fechar os olhos para a realidade brasileira. Não que não tenhamos, mas eu acredito que no âmbito do particular é muito mais fácil recrutar. Por quê? Por um simples aspecto. Um diretor de presídio, hoje em dia, ainda que ele sofra uma ameaça, ele tem o Estado que é dito como todo poderoso, e não é, infelizmente, eu queria que o Estado fosse todo poderoso para garantir a segurança dos seus servidores. Mas, pelo menos, você tem o Estado, com as polícias, com o aparato de segurança, com quem é preparado para dar a segurança, para quem é preparado para usar arma de fogo para proteger um indivíduo. E o particular vai ter o quê? O dono de uma empresa que ganha isso, se for cooptado por uma facção criminosa, para tutelar os seus interesses ilícitos dentro do presídio, porque ele é a empresa que cuida da segurança interna. Nós vamos jogar o encargo ao Estado também de cuidar desse particular? Nós vamos fazer uma parceria, porque a parceria público-privada é para otimizar gastos públicos. Então, a gente vai jogar ao Estado também essa obrigação de, em caso de ameaça, ao dono, entre aspas, né, ao empresário, a pessoa que está por trás da pessoa jurídica, também temos que cuidar da sua segurança, porque isso ocorre, né, gente? Ocorre. Agentes penitenciários são mortos no Brasil em razão de atuação de facção criminosa. Ocorre. Quando começarem a matar, então, não sei nem o nome, porque não é dado o nome, né, mas os funcionários da empresa privada, o Estado vai gastar dinheiro público para protegê-lo? Porque se a gente pensa numa racionalização de gastos, nós temos que pensar numa consequência dessa também. Pode passar, por favor. Pois bem, essa é a minha primeira consideração do porquê eu vejo com dificuldade a percepção. Eu não sou contra o particular ter alguma prestação, ter alguma parceria para algum serviço ir ao presídio. Talvez até por uma visão, repito, de uma pessoa que não é tão próximo ao presídio, os colegas aqui vão ter uma ótica muito mais aprofundada. Mas, por exemplo, alimentação, questão de vestimenta, enfim, segurança interna do presídio nesse modelo é isso o qual eu sou, sim, contrário. Primeiro, por esse aspecto que eu pontei, o aspecto prático, pautado na realidade que nós já vivenciamos, infelizmente, principalmente no regime penitenciário federal. Agentes lá das penitenciárias do Paraná, né, que faleceram, uma psicóloga que veio a falecer, enfim. Não é? Outro aspecto é um aspecto que, repito, que também não é o mais, na minha fala, não é o mais relevante, mas me preocupa, que é o Estado abrir mão dessa função essencial a ele, Estado. Punir o indivíduo, no nosso Estado de Direito, só pode ser por uma outra pessoa, o Estado. Só o Estado, sob pena de deslegitimar o próprio direito de punir que nós temos. Não há como deixar na mão de um particular essa tarefa, que é uma tarefa que, como eu comecei minha fala falando é horrível, né? Eu comecei a minha fala afirmando, é uma das tarefas mais difíceis que nós temos para nós como seres humanos, que é punir outro indivíduo. Bom seria se estivéssemos numa sociedade na qual a pena seria, como utilizando também uma expressão, eu lembro, eu não estava dormindo na aula, eu lembro. A professora Janine sempre falou, para crimes graves, vão fazer o quê para o indivíduo? Plantar uma árvore? O indivíduo vai lá, planta, abraça uma árvore e reflita sobre a sua situação.
Pena privativa de liberdade é uma pena dura, é uma pena horrível? Sim, mas é o que nós temos. Para crimes graves. Repito que o debate sobre se prende muito, se prende pouco, é um debate acalorado, é um debate que a gente tem que passar por essa pauta, mas eu acho que não é aqui o tema, eu quero só colocar. A pena privativa de liberdade é a realidade? É. Sim. E vamos deixar esse direito de punir, direito de fiscalizar essa punição, porque, queira ou não queira, se eu coloco a segurança do preso na mão de um particular, finalisticamente, eu estou falando que o direito do punir do Estado eu estou transportando para um particular. E isso me preocupa demais na evolução. E, repito, dentro do estudo da nossa evolução, do nosso Estado de Direito, nosso Estado de Direito penal, principalmente, da evolução da aplicação das penas. Que, queira ou não queira, a pena privativa de liberdade, diante do que nós tivemos no histórico, ela veio sendo um aspecto de evolução, ainda que não seja, na sociedade que eu gostaria de viver, não era essa, não era. Eu não gostaria de ter uma pessoa no cárcere. Eu lembro quando eu entrei na carreira, fazendo um parêntese, já que eu fiquei emotivo porque minha mãe também faleceu no começo do ano, e quando eu entrei como promotor, eu fui fazer um júri, e eu falei para minha mãe, mãe, como é que eu vou defender um cara que vai para um presídio? Né? Que queira ou não queira, é uma situação indigna. Né? O que me consola, sinceramente, é olhar para a vítima, doutor Adriana Soler falou, olhar para a vítima. E dentro desse sistema hoje que nós temos, na realidade, queira ou não queira, da sociedade que nós estamos inserindo, ainda eu não consigo ver um outro sistema. Eu queria que a nossa sociedade evoluísse para nós não necessitarmos mais do uso da pena privativa de liberdade. Mas não é isso o que nós vemos na realidade. O promotor de justiça, no seu exercício diário, ele lida com as piores mazelas da sociedade. Essa é a verdade. E a questão de resolver o problema é lá. Estoura na mão do Poder Judiciário e, com relação ao direito de ação, principalmente, pelo menos na 98% dos casos, pelo menos, ao Ministério Público compete. De maneira que, eventualmente, a inércia do Ministério Público e do Poder Judiciário vai deixar desprotegida a vítima. E é essa a minha preocupação também no exercício da minha função e sempre foi o que me pautou. Repito, sem deixar de lado uma preocupação com a consequência do cárcere. E essa ótica, essa dualidade é o que há de mais difícil no direito penal. A necessidade de proteger a sociedade e a vítima e a necessidade de uma aplicação de uma sanção penal digna. Isso é o que mais é difícil. Mas, enfim, e por isso que eu trouxe a primeira percepção a respeito de que eu sou contrário a deixar na mão do particular a fiscalização. A segunda ótica minha, esses posicionamentos são meus, né, a respeito da fragilidade do particular para a empresa diante do poderio das facções criminosas em casos de eventual ameaça, né, isso eu já explanei aqui. A terceira ponderação minha é a respeito do, eu imagino, aqui é um exercício hipotético, que, em caso de acontecer algum problema extremamente grave, como foi que nós vimos no final de 2016, começo de 2017, né, que a única coisa boa daquele episódio foi que aconteceu quando eu estava fazendo estudo da facção criminosa. Então, em termos doutrinários, né, professora, foi um evento que dos piores da humanidade, sem dúvida nenhuma, mas que, para um estudo acadêmico, revelou bastante um pouco dos problemas, né, dos graves problemas do sistema carcerário. Mas, nessa questão de responsabilização do Estado, eu faço um exercício também, eu deixo uma pergunta. Será que, para nós, promotores, para responsabilizar o Estado por omissão no sistema carcerário, no momento que eu deixo a administração interna, o controle da fiscalização, será que não vai ficar mais difícil responsabilizar o Estado que colocou aquela empresa lá? Chamada culpa in eligendo? Será que não? Porque a empresa vai apresentar os requisitos, foi feito o certame licitatório, tudo certinho. Ou seja, para dar certo, não, ok, dá para responsabilizar? E dá, tem mecanismos jurídicos para isso, não é isso que eu estou ponderando. Mas eu entendo que o projeto deveria trazer uma questão muito mais muito mais especificada a respeito dos encargos do Estado com relação à fiscalização dessa segurança interna do presídio, para que depois, efetivamente, não se possa alegar
né, a chamada cegueira deliberada. Né? Eu nada sei, eu não sei de nada, eu viro as costas para o problema, que é um dos problemas mais graves, se não o mais grave, um ser humano matar outro dentro de um ambiente no qual a tutela é do Estado, é dos problemas mais graves que nós podemos ter. Agora, dito isso, finalmente cheguei num ponto, que é a questão da inteligência penitenciária. Inteligência é uma palavra que eu acho que é muito mal vista, hoje em dia é muito propalada à toa. Inteligência nada mais é do que a produção de um conhecimento produzido a partir de métodos de conhecimento. A inteligência, eu venho escrevendo, que decorre da teoria da filosofia. Filosofia é a teoria do conhecimento. Produzir inteligência nada mais é do que conhecer o objeto cognoscente, o método de conhecimento, não é? Enfim, o sujeito cognoscente também. Isso é inteligência. A gente deveria aplicar a inteligência para tudo na nossa vida. Tudo. E parece que a inteligência tem a ver com arapongagem, é muito mal vista, e não tem nada a ver isso. A inteligência nada mais é do que a produção do conhecimento para se levar ao gestor, para que o gestor tenha a capacidade de tomar as decisões mais seguras possíveis. É isso, não é? É só isso. Não é exatamente, não é questão superficial. Agora, para que nós tenhamos a possibilidade de produzir um conhecimento seguro, nós precisamos de informações não. Informações já é o conhecimento trabalhado. Precisamos de dados. Nós precisamos de dados. E aonde está o dado da chamada inteligência penitenciária? Aonde está? Dentro do cárcere. No estudo que fiz, e não só, eu encontrei alguns outros estudos também, estudando o chamado gregarismo dentro dos presídios. O que faz surgir facções criminosas? A questão do por que se unem. Se unem na visão de que o outro é seu irmão, de que todos são uma família e que o inimigo é o Estado, ou o inimigo é aquele que aplica a pena. É um linguajar muito forte de união. E esse linguajar muito forte de união, para nós percebermos as mazelas disso, nós temos que compreender o que acontece dentro do caso, o que provoca essa união, o que não provoca. Aí eu coloco a discussão, será que, deixando para o particular, as informações vão chegar ao Estado, efetivamente, para compreender esse fenômeno e, a partir daí, talvez até trabalhar nas causas também? Ou mais, não só nas causas, trabalhar no enfrentamento concreto e que precisa ter as facções criminosas, que são uma realidade hoje que afronta a segurança pública. Não é? A administração do presídio ficará na mão de um ente do Estado? Sim, ok. Mas o que acontece dentro do cárcere? Quem tem contato lá é o agente penitenciário. Ele que é a fonte rica de informação para compreender o que acontece lá dentro. E esse agente penitenciário é um agente do Estado. É um dos nossos. Mas, olha, João, você está sendo inocente, a coisa já não funciona, existem facções criminosas. Mas eu tenho medo de piorar. Essa é a minha preocupação. Agora, porque a questão de o que faremos para enfrentar as facções criminosas, eu acredito que é um momento para outro debate. Não é aqui que... E foi um debate longo que eu tive com a professora Janaína, tomei a liberdade de fazer algumas propostas na minha escrita, né? Mas eu me preocupo muito com a questão desses dados sensíveis internos ao cárcere, são dados que têm que ser trabalhados, tem que chegar esse trabalho produzido em informação e chegar de uma forma segura ao gestor, para que o gestor tome o melhor caminho, adote o melhor caminho, inclusive em termos de segurança pública. Essa é a minha, sem dúvida, maior preocupação. E, por fim, eu trouxe, como eu disse, algumas informações atuais do Amazonas, né, lá de Amazonas, que, na verdade, a colega que eu conversei, que esteve à frente, atuando diretamente no gabinete de crises formado no Amazonas, lá, ela disse que, além das responsabilizações civis aos gestores e ao governo de lá, em razão do que ocorreu lá no Amazonas, o atual panorama é de regressão das parcerias público-privadas, no tocante, principalmente, às regras de disciplina interna e de segurança interna do presídio. Inclusive, deixaram, de acordo com o que ela me informou ontem, então não faz muito tempo, inclusive com a Polícia Militar prestando auxílio às empresas particulares
para desenvolvimento de capacitação de normas de segurança, ou seja, a Polícia Militar que estaria também agora lá gestando isso. E a ideia é rever os contratos para que, efetivamente, a questão da segurança interna não fique mais como está. Ou seja, falar com ela, eu fiquei muito feliz, porque ela, que foi uma pessoa que passa ainda por essa realidade drástica, num local onde havia uma parceria privada, né? E, na verdade, a conclusão que ela alcançou junto no nosso diálogo foi a mesma que eu tive, que é muito temerário deixar a questão da segurança interna nas mãos de um particular. Aqui, apesar das minhas críticas também, eu acho que eu tento falar de uma forma mais diplomática, mas foram contundentes, eu não deixo de lado a preocupação do governo em otimizar os gastos, porque gasta-se muito no sistema prisional. É óbvio que se gasta muito. Agora, o que eu nunca vou abrir mão, eu não abro mão, na balança da segurança e, de outro lado, e gasto, a minha balança sempre vai pesar para o lado da segurança. Seja a segurança pública, a segurança de todos, da coletividade abalada pela prática do crime, seja a segurança individual também do preso, que vive em situação que pode ser de vulnerabilidade extrema nos presídios. Eu agradeço mais uma vez, professora Janaína, o convite. Espero que tenha sido esse o objetivo da minha fala. Parabenizo pela iniciativa. O debate deve existir até mesmo para tentarmos auxiliar de alguma forma, talvez na concretização das ideias do governo do Estado nesse início de gestão, e desejo que a gestão do nosso governador seja uma gestão profícua e que ele consiga levar a nossa população o necessário para que nós tenhamos o mínimo de dignidade que nós temos direito. Obrigado, professor.